Eu sou o Diácono Gilmar Porfírio e nesta noite estou muito feliz por estar trazendo aqui um pouco a verdade a respeito do devorador. Afinal, os devoradores que a Bíblia se refere são demônios? Esses ataques que eles trazem a determinadas áreas da vida do cristão, do crente, do servo de Deus, isso seria verdade que os pastores falam? Vamos ver nesta noite, sem muito arrodeio, vamos ver que lá em Malaquias, no capítulo 3, do versículo 8 ao 10, esse texto é muito conhecido porque novos convertidos, quando a gente passa a congregar, é uma das primeiras coisas que a gente aprende, né? Para nós darmos o dízimo, devolver o dízimo na casa do Senhor, para que haja mantimento, para que a janela do céu seja aberta e que venha tanta abastança, tanta bênção que nós não temos nem onde colocar. Não é isso? Todos nós não conhecemos já esse beabá? Então vamos lá. Verdadeiramente, a palavra de Deus manda sim dar o dízimo. Mas dar o dízimo para quem? Nós sabemos que para a nação de Israel, toda a nação, Malaquias, no capítulo 1, vai dizer que esse é o peso da palavra do Senhor por meio do profeta Malaquias para a nação de Israel. Ora, veja só, lá nos Estados Unidos, a nação dos Estados Unidos tem a pena de morte. A nação brasileira não tem a pena de morte. Então esse decreto foi dado para uma nação, para a nação de Israel. Enfim, mas vejamos só, a questão do dar o dízimo por obrigação, se não veria essas certas ameaças desses animais, desses insetos transformados em demônios para a vida do cristão, vejamos só o que se tornou hoje. Até um certo tempo, antigamente, até um certo tempo aí, a ameaça era que o devorador devoraria as finanças da pessoa. Somente as finanças. Dinheiro, tutu, né? Se você não desse o dízimo, o devorador vinha e atacava suas finanças. Afinal, você não estava dando o dízimo na igreja. Mas pessoas abastadas financeiramente, que tinham muito dinheiro, tinham suas contas aí muito gordas, né? Muito dinheiro guardado nas contas, via que isso era conversa, porque não estavam dando o dízimo e as suas rendas continuavam a mesma coisa. O que esses artistas, o que esses líderes mentirosos, o que eles planejaram? Vamos procurar mais algumas outras áreas em que nós possamos trazer essa ameaça para a vida desses cristãos, desses servos, desses crentes que não estão dando dízimo. E o que fizeram? Trouxeram aí mais algumas outras áreas da vida do crente, a saber, o casamento e a saúde. Ah, meu amigo, nós sabemos que finanças, casamento e saúde é basicamente o alicerce da vida de uma pessoa. Porque se você tiver muito dinheiro, mas estiver doente, não vai nada bem. Se você tiver muito dinheiro, tiver saúde, mas o casamento estiver ruim, também não é bom. Por isso que eles abrangiram essas três principais coisas: as finanças, a saúde e o casamento. E se referindo à família, né? Então vamos lá. Antigamente, se não desse o dízimo, os devoradores, que são demônios, atacariam suas finanças. Tinha pessoas que não estavam dando, então colocaram mais duas áreas para fechar aí com a chave, né? Como se diz, uma dessas três áreas eles vão sofrer essas coisas e logo vão ver que é porque os demônios, os devoradores estão atacando. Tudo mentira, tudo mentira, porque nós sabemos que devoradores não são demônios. Os devoradores, lá no livro de Joel, vamos abrir lá, livro de Joel, no capítulo 1, no versículo 4, olha só, diz assim, o que a locusta cortadora deixou, a voadora o comeu. E o que a voadora deixou, a devoradora o comeu. E o que a devoradora deixou, a destruidora o comeu. Meus amados irmãos, esses insetos, esses animais, esses ataques aqui que os pastores transformaram em demônio, hoje, né? Hoje, até um certo tempo atrás, há muito tempo atrás, se transformaram em demônios. Isso não são demônios. O devorador não é demônio. É a lagarta, o purgão, o gafanhoto, a locusta que comia a lavoura dos judeus que não dava o dízimo. O judeu que dava o dízimo, Deus abria a janela do céu, a promessa de Malaquias. Malaquias 3, do 8 ao 10, vamos ver isso. Quem dava o dízimo? A nação de Israel que dava o dízimo, o judeu que dava o dízimo. Deus abria a janela do céu, vinha tanta abastança daquela chuva, a terra produzia tanta, as primogênitas das cabras, das ovelhas produzia tanto, se reproduzia, que não tinha nem onde o judeu botar a riqueza por conta das portas do céu que abria, aquela chuva aguava a terra, era muita fartura. E o judeu que não dava o dízimo, Deus fechava a janela do céu, não chovia, morria o gado, morria a plantação, mas a plantação não só morria não.
Esses animais, esses insetos iriam lá e comia o que sobrava, eles comiam até a raiz, destruía tudo. Ora, veja só o que diz aqui, ó. É lá em Joel, no capítulo 1 e no versículo 1, ali descreve a invasão de Judá por uma praga de gafanhoto que destrói tudo no seu caminho e empobrece o povo. Tá vendo? Ali descreve Judá, a questão daqueles gafanhotos, né, que destruiria tudo e deixaria o povo pobre. Então, o que acontece hoje? Se você não der o dízimo, o devorador, que são demônios, vai atacar a sua saúde, sua finança, seu casamento. Deixa o crente sem saída. Porque eu repito, se você tiver dinheiro, mas estiver doente, eita, tem que dar o dízimo porque o devorador está atacando a minha saúde. Se você tiver sadio, o casamento estiver bem, mas não tiver dinheiro, é porque eu não estou dando dízimo, o devorador está atacando as minhas finanças. Então, meus amados irmãos, que nós possamos entender. Depois eu vou gravar outra a respeito da não obrigatoriedade do dízimo e o que é verdadeiramente como nós deixamos de contribuir, né? Como nós possamos contribuir. Lembrando que nem os ensinamentos de pastor Jardel, Francisco Facundo, presbítero Felipe, irmão Heitor, pastor Horácio, Auricélio, presbítero Clésio, diácono Gilmar, nenhum de nós ensinamos que não é para você contribuir na obra do Senhor. Ensinamos que o dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio, que nós devemos contribuir de uma forma bíblica, de uma forma apostólica, da nova aliança. Amém? Então, voltando, devorador não é demônio. Nós sabemos que se você não der o dízimo hoje, você não está roubando a Deus, porque isso era um mandamento, isso era uma ordenança para o povo de Israel, para o povo judeu. Portanto, nós vimos pessoas hoje, pessoas milionárias, casa na praia, mansões, morando em condomínio fechado, com móvel projetado, dinheiro por cima de mais dinheiro, nunca foram dizimistas. Aliás, muitos nem conhecem a Deus. E por que esses devoradores, esses demônios atacam as finanças dessas pessoas? E vimos crentes, pessoas, mesmo como os pastores dizem, né, fiel no dízimo, que a Bíblia não chama de fiel quem dá o dízimo, chama de fiel quem tem zelo em expor a verdade de Cristo, do Evangelho. Mas vimos pessoas que realmente todos os meses, 30 anos na igreja, todos os meses dá o dízimo bem certinho. E tá lá doente, tá lá com problema no casamento, tá lá sem nenhum tostão para sequer comprar 1 quilo de carne para comer final de semana, tá lá. Então como é que tá dando o dízimo que o devorador está atacando? O devorador está atacando as finanças, que não tem dinheiro para comprar 1 quilo de carne para comer final de semana. O devorador está atacando a saúde, se não tiver cuidado desse coronavírus, pega aí. O devorador está atacando o casamento, de vez em quando tem uma confusão ali e tudo, uma confusão normal de casal. Então, cadê as promessas? Estou cansado de dizer, Deus é fiel para cumprir com as suas promessas, com a sua palavra. Porém, se essa promessa de dar dízimo e repreender devorador, que são demônios, se fosse para nós hoje, os primeiros a ser dizimistas eram os ricos. Há irmãos pobres, irmãos humildes, que não tem nenhum transporte para andar, andando na bicicletinha com a corrente caindo, e não tem nenhuma casa para morar, e é dizimista fiel, e esse devorador vive atacando a saúde deles, as finanças e o casamento, e essas pessoas não se despertam para isso. Amém?